Formada em Física Aplicada na Unicamp com mestrado em Física, nossa convidada de hoje iniciou na indústria como pesquisadora e 4 anos depois já era gerente de desenvolvimento de produto. Ela tem grande bagagem na área de liderança na indústria e, olha, já enfrentou muitos desafios ao longo da jornada profissional. Hoje, atua fortemente na Ecoboxes, que é uma empresa pioneira na descarbonização de caixas e pallets de plásticos. Seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. A gente tem o prazer de receber Cristiane Hernandes, gerente de administração de vendas da Ecobox. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Thiago. Olha, e a gente gosta muito de falar aqui no Poder e Negócios sobre a trajetória da pessoa, porque com certeza inspira outras pessoas. Né? Muita gente, ainda mais quando esse tema de sustentabilidade, de situações que minimizem os impactos no meio ambiente. E hoje o assunto é bem esse. Mas eu gostaria de saber, Cristiane, sua jornada começou como? Mas antes, vamos falar da sua infância. Você é de Campinas mesmo? De onde você é? Não, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Meu pai era, né, agora ele está aposentado, funcionário público. A gente se mudou para Belo Horizonte, eu vivi 13 anos lá. Depois ele se mudou para Brasília, eu morei 4 anos lá. E quando eu tinha 17 anos, resolvi fazer vestibular para a Unicamp, para Campinas. E aí eu passei para Física na Unicamp e nunca mais, quer dizer, saí para trabalhar. Mas desde quando eu tinha 17 anos, eu estou aqui morando na região. E aí, foi muito difícil você fazer essa mudança do Rio para cá, para o interior de São Paulo? Olha, eu vou te dizer, eu adorei o interior de São Paulo. Então, assim, difícil né? Mas era outra época também, tinha menos violência. Hoje as coisas são mais complicadas e também não tinha celular. Então, para falar com os meus pais era orelhão ainda. Então, assim, mas eu adorei o interior de São Paulo. Então, minha filha tem 17 anos hoje e foi criada aqui, nasceu em Campinas. Então, eu acho que essa é uma região que a gente consegue se desenvolver a carreira, criar os filhos, tem educação, emprego. Então, eu decidi não sair mais daqui, não voltar mais. E por que física, hein? Eu adoro a área de exatas. Então, na verdade, eu prestei engenharia elétrica e acabei passando para física. E me apaixonei pela área, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Depois, quando eu cheguei a fazer mestrado, comecei a fazer o doutorado na Unicamp também, e a indústria, no caso, uma indústria de alto-falantes aqui da região, chamou vários colegas, eu inclusive, para fazer uma entrevista para entrar como pesquisadora na indústria. E eu me candidatei à vaga e entrei. E aí, a partir daí, eu me apaixonei pela indústria. Olha. Essa coisa de transformar alguma coisa em outra coisa que uma pessoa lá fora quer, para mim é muito gratificante. Então, eu nunca mais voltei para a universidade. Cheguei a dar alguns cursos de extensão na Unicamp e na USP, mas não quis voltar para a carreira acadêmica. Nunca mais quis sair da indústria. Olha só que legal. E você vê, né, que antigamente, por exemplo, as pessoas falavam assim, ainda falam até hoje, eu vou aprender fórmula de Bhaskara, não vou usar nunca isso, mas no seu caso precisa saber. No meu caso, a metodologia científica, o que eu aprendi na faculdade, a gente desenvolve qualquer coisa. Então, para desenvolver um projeto, você precisa disso. Então, me ajudou muito na minha carreira. E usa mesmo essas fórmulas todas? Agora que eu estou mais na parte de gestão, usa menos, né? Uhum. Mas quem atua ali... Sim, quando eu entrei na parte como pesquisadora, na parte de gerência de engenharia também, sim, eu usei muito. Que legal. Bom, e aí você na indústria quer dizer que se apaixonou pela área. Mas acho que enfrentou alguns desafios no sentido de preconceito, porque muitas vezes as pessoas falam, indústria é lugar de homem. Tinha muito isso, eu não sei hoje, mas antigamente imagino que bem mais, não? Bem mais. Eu virei gerente com 29 anos e virei gerente de engenharia, então eu tinha só homens, a minha gestão era em cima de engenheiros. E eu era muito nova, tinha engenheiros mais velhos, então
o preconceito é maior. Sim. E o preconceito que a gente sente, as mulheres, os pretos, qualquer tipo de preconceito que você sente acaba mudando você, infelizmente. Que acaba, você tem que desenvolver, para acabar com esse preconceito e não se deixar envolver por isso, você acaba moldando a sua personalidade para vencer esse preconceito. Sim. Então, no caso de uma mulher na indústria, como gestora, você tem que ser muito firme. Porque se você não consegue se impor, o preconceito toma conta e aí as pessoas, os homens, acham que conseguiam vencer a gente no grito, né? Então, eu fiquei muito brava. Hoje, até hoje, eu tenho essa fama de brava dentro da empresa por conta disso, pela essa forma de ser muito assertiva, porque senão você não consegue vencer esse preconceito. Hoje? Não, muito menos. Muito menos. Mudou bastante. Mudou porque o corpo de gestão, por exemplo, da Ecobox, que é a empresa que eu trabalho, metade é gerente, são mulheres. Então, já mudou totalmente a concepção do que há 20 anos atrás. E aí, você então, falando sobre as suas experiências profissionais, passou então por algumas empresas. Isso. Em quantas empresas, em quais áreas? Eu trabalhei, no meu início de carreira, como eu te falei que eu entrei como pesquisadora, foi no ramo de alto-falantes. Sim. Então eu trabalhei na Novik, na Selênio, que são os maiores players nacionais de alto-falantes. Depois que eu saí da Selênio, aí eu fui para o ramo plástico. Aí eu trabalhei numa empresa que fazia fitilhos plásticos para agricultura e depois vim trabalhar na Ecoboxes. Então foram 4 empresas basicamente a minha carreira. Bom, e haja bagagem para tanto conhecimento, não? Porque acaba aprendendo muito nessa jornada. Muito. No caso da indústria, eu entrei como pesquisadora, depois fui gerente de engenharia, depois fui para a área comercial como gerente de produto, que é você ir no mercado e desenvolver o produto. Aí eu fiz MBA em marketing também para me ajudar nessa parte de comercial. E depois fiquei realmente na área comercial como gerente de vendas. E agora estou na área de operações. Sim. Então, eu faço um pouco da área de vendas, mas também na parte de operações da nossa unidade de reciclagem da Ecobox. E os desafios, hein? Muitos. Muitos, porque eu sempre trabalhei em indústria nacional. Uhum. Então, quando você trabalha em indústria nacional, o dinheiro não é daqui. Quando você trabalha em multinacionais, esses vai e vens do mercado, da economia, você tem ainda a matriz para te ajudar. No caso da indústria nacional, não. Então, são vários desafios. Mas eu adoro o desafio, então não tenho esse problema. E faz parte, então, do dia a dia? Faz. Tem que driblar. Faz parte. E cada dia é uma história, né? Você vê a guerra que Israel está com Hamas agora vai afetar o preço do petróleo, que vai afetar o preço da resina. Então, é uma coisa assim instantânea, gente. Hoje o mercado está tão globalizado que qualquer coisinha que acontece em qualquer parte do mundo pode afetar seu negócio. Puxa vida. E, bom, desses desafios, eu acho que existem os momentos que você fala, bom, não dá para ir por aqui, temos que ir por aqui. E rola muito isso, né? Rola. Acontece. No caso de alto-falantes, por exemplo, essas empresas que eu trabalhei tiveram sérios problemas financeiros por conta do mercado chinês, que começou a tomar conta da parte de eletroeletrônicos no mundo. Então, quando eu saí da Selênio, eu falei, não quero mais trabalhar com eletroeletrônico. Apesar de ter convites para seguir na área de alto-falantes, eu falei, não, vou entrar na indústria plástica, porque é um mercado que a China não está atuando tão firme ainda. Então, você tem que... Tem muito da percepção do momento. Tem que ter jogo de cintura. Muito legal. A gente vai agora fazer um rápido intervalo. Você de casa fique aí, porque é muito rápido. Poder e Negócios volta já. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega. E mais, em ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e o pagamento é facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. O endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106,
no Taquaral. A Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga no Instagram e fique por dentro das novidades, @camisaria.victor. Cristiane, vamos lá então falar um pouco da Ecoboxes. É uma empresa que pensa diferente? É isso aí. Qual que é a estrutura, qual a atuação específica da Ecoboxes? A Ecoboxes é uma das maiores indústrias de caixas plásticas do Brasil. É uma empresa brasileira, 100% brasileira. Nós hoje temos 2 plantas, uma fica em Paulínia e outra fica em Valinhos. A que fica em Paulínia produz caixas plásticas e a em Valinhos faz a parte de reciclagem. Hoje nós atendemos uma gama absurda de clientes. Então, só para você ter uma ideia, a parte de rede farmacêutica, Drogaria São Paulo, Raia Drogazil, Drogaria Araújo, Drogal, são atendidos outros, né? Farmácia São João, no Sul. Os remédios que chegam nas farmácias das ruas que a gente mora, elas vêm de um centro de distribuição enorme, onde fica armazenado milhares e milhares de remédios e fraldas e shampoos. Sai desse centro de distribuição para essa unidade na nossa rua com as nossas caixas. E essa caixa, ela vai e volta, é logística reversa. Então, o farmacêutico abre a caixa, põe na gôndola, devolve a caixa vai para o CD e essa caixa é retornável. E é uma caixa totalmente ecológica. Isso. O nosso foco na Ecobox é sustentabilidade. Então, há alguns anos atrás, nós já começamos a fazer esse processo que chama permuta de sucata, onde nós trocamos, como a caixa ela vai e volta, isso também, a gente também atua na área automobilística. Então, para levar a peça do carro até a montadora para montar, também utilizamos nossas caixas. Para fazer a parte de separação de pedidos do Mercado Livre, que é um dos maiores clientes da gente, dentro do CD, também usa a nossa caixa. Então, essa caixa, ela vai e volta dentro do caminhão, entre os CDs, entre as plantas de fornecedores de peças e as montadoras. Então, ela tem um tempo de vida útil. Sim. Ela quebra, depois de 5 anos, mais ou menos, dependendo de como você manuseia a caixa, ela quebra, ela perde a tampa. E aí, o cliente, a gente desenvolve contratos e parcerias com os nossos clientes e ele manda essas caixas para a unidade de Valinhos e a cada 5 quilos de caixa quebrada, a gente permuta por 1 quilo de caixa nova. Olha. Não tem desembolso financeiro. Quer dizer, aí o processo... Isso, tá aqui a caixa, ela chega... Assim? Assim, isso aqui é a nossa menor caixinha, por causa do tamanho eu não trouxe, mas a gente tem caixas muito grandes, de vários tamanhos. Essa é a menor caixa. Uma pequena. Só para servir de exemplo. Então, vamos supor que essa caixa já esteja usada, quebrada. Certo. Nós moemos, tem um moinho enorme que moe a caixa nesses flakes e depois nós extrusamos. Então, com o passar dos anos, a gente está equipando essa unidade de reciclagem com outros equipamentos, de forma com que a gente consiga fazer os grãozinhos, que é o plástico granulado, que é a matéria-prima utilizada para fazer essa caixa. Então, dessa caixa você refaz uma outra caixa. Mas, por exemplo, o material que você consegue triturar dessa aqui, você consegue fazer uma outra, ou mais do que uma, ou metade de uma? Depende do cliente. Não é que a caixa que a gente moe, a gente faz a mesma caixa para o cliente. Depende da necessidade. O que a gente faz são misturas com aditivos químicos que dão resistividade à mecânica do plástico, para ele aguentar o peso da caixa. E aguenta a temperatura alta ou fria? Isso. A fria, aí a gente ainda usa o virgem. Não tem aditivos químicos para aguentar câmara fria a menos 30 graus. Tá. Mas, 70% das aplicações, pode-se usar o reciclado. Até mais. E isso faz toda a diferença para o planeta? Com certeza. As indústrias hoje o plástico, ele foi a solução da vida da humanidade, porque ele não prolifera bactéria. Então, para embalar alimento, para fazer produtos hospitalares, é absolutamente necessário você utilizar plástico.
Hoje a humanidade não consegue sobreviver sem o plástico. Só que ele se tornou o vilão da história. Por quê? Porque quando a gente começou a processar o plástico no mundo, nós não criamos as fábricas de reciclagem. Sim. Então, as indústrias, elas tiravam o plástico do petróleo, que é o plástico virgem, transformando o petróleo em plástico e fazia as peças plásticas. E não se preocupou desde o início com essa reciclagem. O que aconteceu? Hoje a gente tem um lixo de plástico no mundo absurdo, a gente sabe disso. Sim. Então, assim, atingir a questão da sustentabilidade hoje é absolutamente necessário que toda indústria plástica tenha uma unidade de reciclagem. Porque você tira o lixo plástico do ambiente, então, em vez do meu cliente jogar essa caixa fora no aterro, ela vai ser reprocessada e vai fechar o que a gente chama de economia circular. É porque acaba reduzindo muito os resíduos, né? Minimiza a quantidade de resíduos que são despejados por aí, né? Fora isso, a gente reduz muito a emissão de carbono. Sim. Quando você usa material reciclado numa peça plástica, você consegue reduzir de 50% a 60% a emissão de gás carbônico na atmosfera quando você produz essa peça plástica. E a questão do efeito estufa, né? Exatamente. Porque é um impacto muito violento que se fez até agora. Quanto mais ações para redução desses impactos, melhor para a sociedade, para a humanidade como um todo. E dessa maneira, a gente também tem a chamada agenda de ESG, que faz uma conscientização, vamos dizer assim, para as empresas, para a indústria, no sentido de buscar estratégias, buscar sustentabilidade, porque esse é o futuro, é buscar por isso. A gente não tem mais saída. Não tem mais saída. Hoje a gente está presenciando nos últimos dias a questão da onda de calor. Quer dizer, tudo isso esses efeitos do aquecimento global vão ser cada vez mais sentidos pela população mundial. Então, a gente espera que a legislação force isso também, para que a gente consiga cada vez mais reduzir a emissão. A Ecobox, além dessa questão da permuta de sucata que a gente faz com os nossos clientes, a gente também desenvolveu com uma empresa em Israel um produto chamado UBQ. Ele é feito a partir de lixo orgânico, mas ele tem aditivos químicos que ele consegue uma resistência mecânica quando ele é misturado com esse plástico. Ele consegue uma resistência mecânica igual à do plástico normal, o polipropileno, e aí você consegue zerar a emissão de carbono na caixa. Então, é como se a gente não estivesse jogando absolutamente nada de carbono na atmosfera, porque a gente está reduzindo também, além do lixo plástico, o lixo orgânico do planeta Terra. Zero carbono. Zero carbono. Para a produção dessa caixa, então, é zero carbono. É zero carbono. A gente desenvolveu, agora a gente está com a PepsiCo nesse desenvolvimento. Eles mandam para a gente os saquinhos de salgadinhos. A gente usa também para a produção de pallets plásticos e utilizando o BQ, zerando e até acreditando carbono. Então, são várias ações que a gente está fazendo nesse sentido. Que legal. E bacana saber que a pessoa pode, ela tendo essa possibilidade de comprar uma caixa, bom, vou comprar essa caixa, vou usar daqui 2 anos, quebrou. Bom, eu tenho lá 5 quilos dessa caixa, eu vou trocar na empresa, não vou ter custo e vou conseguir 1 quilo de caixa, que faz toda a diferença para o empresário que já gasta bastante. É uma forma de girar a economia e girar a sustentabilidade. A gente tem clientes, por exemplo, que eles não compram caixa, eles não desembolsam dinheiro. Eles produzem outras peças plásticas que é com esse mesmo material. Não necessariamente, então, não, é a caixa. A gente utiliza hoje polipropileno e polietileno. Então, as indústrias que fazem peças plásticas de polipropileno, polietileno, mandam o material para a gente faz esse processo aqui e troca por caixas novas para eles. Muito legal. E essa permuta, assim, não tem desembolso financeiro nenhum, ajuda muito a gente nessa questão da sustentabilidade e ao cliente também. Maravilha, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas olha, é o último intervalo do programa, a gente volta já, fique aí. De volta com Poder e Negócios. Cristiane, agora eu quero saber assim, expectativas para o futuro, porque, como você já falou aqui, sustentabilidade é o futuro. Mas muita coisa ainda precisa ser feita, não? Muita.
Muita mesmo. Essa parte de conscientização do reaproveitamento do plástico, de forma geral, né? Nós temos, a nossa área de marketing enfatiza muito junto aos nossos clientes essa possibilidade deles não jogarem as caixas plásticas usadas em aterros, mas fazerem essa questão da permuta. Existe também a tecnologia em plástico avançou muito nos últimos anos. Antigamente a gente tinha essa coisa do material reciclado ser um material de segunda categoria, sim, de não ser um material muito bom. Isso assim, no passado bem recente. Há 5 anos atrás, quando você falava que você usava material reciclado numa caixa plástica, era pecado mortal. É verdade. Mas hoje em dia, a tecnologia tem desenvolvido aditivos que permitem com que a resistência mecânica do material fique muito alta e você tenha a mesma estabilidade mecânica de uma outra caixa que use material virgem. Isso barateou também bastante. Muita gente tem medo de reutilizar os produtos no sentido de achar que é alguma coisa tóxica por se tratar de um produto reciclado. Tem como combater esse tipo de pensamento? Tem sim. Eu tenho lido bastante sobre isso. Assim, quando você utiliza por exemplo, não falando da caixa plástica, a nossa caixa plástica, por exemplo, mas todas as embalagens que você utiliza em casa, você sempre tem que ver se aquele material plástico é adequado para ir no micro-ondas, por exemplo. Sim. Porque se ele for de um material que não seja atóxico, ele pode causar algum problema. Mas a regulamentação faz com que as empresas hoje desenvolvam produtos que estejam dentro daquele padrão de toxicidade para a utilização. Sim, então é bem seguro. Isso. Nós temos uma engenharia que, por exemplo, quando a gente atende uma indústria alimentícia, a nossa engenharia fala qual material que nós temos que usar, sim, para a produção. Exatamente. E as pessoas em casa também precisam, a indústria como um todo, as pessoas precisam dessa conscientização, mas em casa também. As pessoas precisam, porque muita gente ainda não separa o lixo. Isso é fundamental. Fundamental. Todo lixo que você separa em casa vai sofrer o mesmo processo que eu comentei aqui com a indústria. Sim. Então, assim, o planeta Terra não depende só da indústria e do governo, depende de nós. Sim. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Reciclar o lixo é essencial, porque o lixo que você separou, ele vai ser utilizado para fazer um outro produto e vai diminuir a emissão de carbono. Então, a gente tem que contribuir também, não esperar só do governo ou das indústrias de forma em geral. Todo mundo tem o seu papel para diminuir o aquecimento global e conseguir controlar isso para que a gente não seja atendido no futuro. Algo importante para a humanidade, né, Cris? Ô, Cris, chegamos num momento do programa em que eu vou testar suas habilidades. Bom, nas exatas, com certeza você vai sair muito bem. Eu quero que você pense rápido. Vai pensar e responder rápido aqui no Poder de Negócios. Vamos lá, eu vou dizer uma palavra, um tema e você me responde de maneira rápida. Com uma palavra ou uma frase, mas de uma forma que defina a tua forma de pensar. Vamos lá? Vamos lá. Trabalho. Trabalho, desafio. Empreendedorismo. Faz parte de todo ser humano hoje. Cenário econômico atual. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Sustentabilidade. É o mote da vida do ser humano nos próximos anos. Um sonho que você tenha. Um sonho. Com que esse trabalho que a gente está fazendo na Ecobox atinja o maior número de indústrias possíveis e a gente consiga reduzir a emissão de carbono, zero a emissão de carbono realmente na empresa. E o que é vida para você? Vida é ser feliz. A gente tem que aproveitar e fazer a nossa parte no mundo e tentar ser feliz. Eu acho que isso é o mais importante. Poder? Todo mundo tem um. Você tem que descobrir aonde você pode utilizá-lo. Negócios? Hoje tem a ver com sustentabilidade. E o sucesso? Também. Agora a mais difícil ou talvez a mais fácil, eu quero saber, Cristiane Hernandes. Foco no trabalho e na sustentabilidade. Só para terminar. Sim. É engraçado como no final da minha carreira eu consegui juntar o que eu realmente acredito com o meu trabalho.
Muito obrigado, viu, Cris? Muito obrigado. É muito legal ver essa sua vontade em fazer essa questão da sustentabilidade. Obrigado, viu, Cris? Olha, infelizmente o Poder de Negócio de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Se inscreva e curta as nossas publicações. Entre no nosso Instagram também e compartilhe nosso conteúdo. Desejo a você uma excelente e abençoada semana.